nosso tema do trabalho é programação quadrática e o nome do artigo é Modelo de Programação Quadrática para Análise da Movimentação Logística e Comercialização da Soja Brasileira. O objetivo principal do artigo é apresentar um modelo de equilíbrio espacial de programação quadrática para projetar novos cenários alterando os custos de transporte em diferentes modais. O objetivo é otimizar o segmento e é essencial para aumentar a competitividade da soja brasileira no mercado internacional. Isso é importante porque o sistema de transporte é uma característica importante da cadeia produtiva. A soja chegou no Brasil em 1908 com a imigração japonesa só que só se dissipou a produção mesmo em 1970, devido à indústria do óleo se desenvolver e a demanda do mercado internacional, dando estabilidade às áreas de fronteira agrícola do país. A soja é um complexo de grão, farelo e óleo e constitui um dos mais importantes commodities nacionais. Só que devido ao baixo valor agregado, é necessário minimizar os custos na cadeia produtiva, porque como é um produto de baixo valor agregado, precisa de mais influência de produção no Brasil, mais influência precisa influenciar mais a produção no Brasil para aumentar a competitividade no mercado, porque possui muitos custos, os custos são muito elevados, tanto na produção, estocagem, transporte. Então, o artigo ele apresenta uma técnica de modelagem para diminuir os custos do transporte, que equivalem a cerca de 30% do total dos custos, que é uma porcentagem muito alta. A predominância no setor dos transportes costuma ser o modal rodoviário, porém, não é um modal muito adequado para grãos, mesmo assim, ele sendo mais flexível para chegar a regiões do país mais inacessíveis, porém o modal mais adequado para grãos é ferroviário e hidroviário. Então necessita de uma exploração maior desses dois modais para atender às necessidades do transporte de soja no país. Até porque esse transporte feito de grãos e especialmente da soja são para longas distâncias. Então, como o transporte ele tem uma participação muito alta no custo, quanto maior a distância, maior o custo. Então, esses transportes hidroviário e ferroviário, eles têm um custo mais baixo para o transporte em relação a longas distâncias. Então, o objetivo principal do artigo é aplicar o modelo de programação quadrática para definir um fluxo melhor de soja e grãos entre as regiões de oferta e demanda. As ferramentas de programação quadrática têm sido muito utilizadas na economia agrícola para simular impactos de novas medidas sobre o setor. A solução sugerida pelo modelo que a gente está estudando determina o fluxo de soja e grãos das regiões de oferta para as regiões de demanda, como a Luana comentou,
e as regiões de demanda são as domésticas, portos e internacionais, que são as exportações, que nosso país é um grande produtor de soja no sul do país, e então ela transporta para todo o país e ela exporta também para todo o mundo. Os preços entre as regiões são dados de acordo com o transporte, lógico, e com a distância, porque como a gente já comentou também, o valor do transporte varia da distância entre origem e destino. Nesse pensamento, nós temos que responder algumas questões, como quem irá produzir e consumir, em quais quantidades e em que níveis de comercialização se dará. Isso é muito importante para não acontecer de produzir demais e não ter demanda, ou ter demanda demais e não ter oferta, que é o que a gente já estudou também em outras matérias, em questão de oferta e procura, ou demanda e... que é a mesma coisa, só muda o nome. Os problemas de equilíbrio espacial são expressos matematicamente por maximização das áreas sob as curvas de demanda, menos as áreas sob as curvas de oferta e menos as áreas do custo de transporte. Ou seja, você vai pegar a demanda que você tem e diminuir da oferta que você vai ter, né, a quantidade de produtos que você vai ter, menos também o custo de transporte e da produção. Inicialmente, para a gente tentar entender um pouquinho mais da programação quadrática, inicialmente são identificadas as regiões de oferta e de demanda da soja. A escolha das regiões que compõe o modelo parte de uma análise de mercado da commodity de soja, considerando também a infraestrutura disponível. Então, para você transportar, para você exportar, você precisa de uma infraestrutura muito boa, porque, como já foi falado também, o custo não só de transporte, mas o custo de produção, ele é alto. Então, a infraestrutura tem que ser tem que estar bem estruturada. Analise-se o comportamento dos últimos anos de variáveis de produção, rendimento, área cultivada, exportação e capacidade instalada. A escolha dos estados que vão compor o modelo parte do intuito de tentar caracterizar o mercado, considerando as regiões que tiveram desenvolvimento mais predominante nos últimos anos e potencial de expansão com base nas fronteiras em constante crescimento. Então, a gente pensa que a gente traz um pouco disso para a logística, né? Que o transporte vai depender da área que está demandada, e aí a partir daí começa a questão de transporte e dessa programação quadrática, que também a gente vê muito na pesquisa operacional, que a gente vê muito problema de transporte, e essa ferramenta da programação quadrática, ela vem para dar um norte, um rumo nessa pesquisa operacional que a gente tenta fazer. Para a caracterização das regiões de excesso de oferta e demanda, parte a seguinte premissa: se a produção de soja for maior que a quantidade processada, essa região fica caracterizada como região de excesso de oferta. Caso contrário, fica caracterizada como região de excesso de demanda. Foi o que a gente falou, né? Se tiver muita oferta e pouca demanda, é um problema. Da mesma forma, o contrário. Se tiver muita demanda e pouca oferta, é um problema, porque apesar de você levar o custo da soja, é um problema porque você não atende todo a sua clientela, que é importante atender. Os custos de transporte dos modais rodoviários e ferroviários são estimados por meio de equações lineares baseadas nas distâncias entre o ponto de origem e destino. O comportamento dos custos dos modais são de acordo com as distâncias e os diferentes meses do ano.
do ano. Para o modal hidroviário são utilizados os fretes praticados. A gente sabe que final de ano as nossas rodovias elas são mais utilizadas por causa de festas, comemorações natalinas. Então, o frete de final de ano sempre é mais caro porque é mais demorado, você utiliza mais do transporte. Então, como já foi falado que são cerca de 30% do frete que é no valor agregado, é muito importante você saber a rota correta para você não agregar mais ainda um valor que não é necessário, e é muito importante também você definir as datas corretas para não faltar o produto nas regiões que tem a demanda. O modelo de equilíbrio espacial para a movimentação da soja brasileira, ele passa por um processo de verificação e validação desses dados para a determinação da sua confiabilidade e utilidade. O primeiro passo é a verificação dos dados resultantes para analisar os fluxos gerados entre a oferta e a demanda da soja nas respectivas regiões e nos 2 semestres, com ênfase na quantidade comercializada e com os preços de oferta. Os procedimentos de validação de modelos, eles podem variar e são necessários para interpretar e analisar o comportamento desses resultados. As políticas para o setor de transporte, elas devem ser direcionadas para incentivar a intermodalidade, visto que esses os modais viários, eles são interdependentes e cada um deles apresenta determinada vocação, tendo vantagens e desvantagens. Foi o que a Fernanda falou. Quanto maior o percurso, mais gastos você vai ter se você provavelmente utilizar o modal rodoviário, né? Uma plena adequação do sistema, ela não depende apenas da malha viária disponível e as suas condições de uso, mas também da estrutura complementar, como os armazéns, os terminais ferroviários, hidroviários e marítimos. Porque a partir do momento que você vai decidir qual modal que você vai utilizar, você não pode só analisar o custo, você tem que analisar esses pontos aqui. Se eu utilizar o modal rodoviário, vai ser viável para mim? Ele vai me atender a essas outras exigências aqui? Então, nós concluímos que o desenvolvimento do modelo de equilíbrio espacial e os resultados que serão obtidos para a logística de movimentação da soja brasileira foram satisfatórios. Dessa forma, pode-se chegar a resultados que permitam inferir cenários futuros para análise competitiva da soja brasileira por meio das melhorias dos sistemas de transportes associados a projetos viários. Bom, aqui a gente pode entender que a programação quadrática ela é apenas uma ferramenta para otimizar o processo por inteiro, para minimizar os custos e para projetar novas visões, novos cenários entre os diferentes modais. A gente já estudou um pouco sobre os modais, né, no semestre passado, e a gente entende que o modal rodoviário ele tem sido muito utilizado e isso gera atraso, tem muito trânsito. Apesar de ser um modal que tem a maior flexibilidade para as entregas, ele entrega de porta a porta. Ele, infelizmente, ele tem um custo elevado, porque manutenção de caminhão, carreta, as estradas do Brasil não são todas pavimentadas, então isso é um problema também. Já o ferroviário e o hidroviário, eles não têm trânsito. A logística deles tem que ser muito bem feitinha para que não há atrasos, porque apesar de não ter trânsito, eles são mais lentos do que
o rodoviário, o aeroviário. O aeroviário ele é muito caro, para questão de commodity também seria inviável transportar grãos. Em um avião é complicado. E os dois, como são citados em artigos mais vantajosos, no caso, seriam mesmo o ferroviário e o hidroviário. E igual esse ano mesmo no Brasil teve uma super safra de soja e acaba tendo filas no porto porque o modal rodoviário ele não consegue suportar, como a Fernanda falou, mais condições de estrada. Aí o frete vai lá em cima, gasolina no Brasil, diesel no Brasil, o preço que está, então tudo acaba gerando mais transtorno e acaba elevando o valor para você ter que estocar, porque você não consegue escoar rápido, então você agrega mais valor para você estar estocando isso, porque não é uma coisa tão fácil de estocar, é uma coisa que é um pouco cara para estocar a soja. A gente estudou também a questão do transporte rodoviário. Seria uma boa alternativa, porém a gente tem uma malha pequena. E a gente, infelizmente ainda, né, a gente não consegue também exportar. E a questão da exportação não tem como ser pelas ferrovias, né, tem que ser pelas hidrovias mesmo, que é um custo mais barato, se você for pensar relativamente, apesar de demorar um pouco mais. Só que as empresas, as companhias que compram soja, provavelmente elas devem ter uma frota exclusiva de navio, então isso acaba também diminuindo no custo, né? Basicamente, o modelo de programação quadrática é mais uma ferramenta mesmo logística em meio à pesquisa operacional que a gente tenta melhorar o fluxo, melhorar os processos de toda nesse caso, uma produção, uma exportação, uma comercialização de soja. Algo mais? As técnicas estatísticas de correlação empregadas para a validação do modelo serão significativas para as variáveis analisadas: oferta doméstica, demanda internacional e variável preço de oferta doméstica. Um outro cenário no qual os custos de transportes ferroviários e hidroviários foram reduzidos em 20% e o rodoviário mantido. Com essa alteração, verificou-se aumento dos níveis de volume transportados pelos modais ferroviário e hidroviário, como consequência da redução dos custos e ainda sensível alteração dos preços de equilíbrio. Assim, redistribuir de maneira eficiente o transporte de carga no Brasil pode potencializar a sua inserção no mercado internacional. Como a gente disse, né? Infelizmente, o Brasil está retrocedendo em questão do transporte, porque fala que o hidroviário e o ferroviário foram reduzidos a 20%, ou seja, eles tinham uma demanda um pouco maior e foi reduzido, enquanto o rodoviário ele foi mantido. Então isso aumenta mesmo os custos, a gente já comentou sobre isso, porque é um modal caro em questão de frete, né? Não na implantação do modal, mas o frete, que é o que a gente está discutindo aqui, ele agrega muito valor, ainda mais quando se diz transporte ferroviário. E com isso, pelo Brasil ser muito interdependente do modal rodoviário, acaba perdendo muito espaço, concorrência, acaba perdendo concorrência, porque o preço dos produtos brasileiros ficam bem mais caros que outros países. Às vezes a gente não pensa nisso na hora que vai no supermercado, na hora que vai abastecer o carro, mas tudo que chega hoje por aqui, pelo menos aqui na nossa região, é de caminhão mesmo, de carreta. Eu estava vendo uma reportagem que é mais barato trazer minério da Espanha do que do Piauí, se eu não me engano, do estado. Piauí ou do Pará. Então é mais fácil você exportar do que você trazer do próprio país, por causa dos altos custos de frete.